CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nós estamos recebendo agora aqui na bancada da CBN o doutor João Ricardo, um dos coordenadores deste evento, do painel que teve como pauta a reforma tributária. Bom dia, doutor. Bom dia, Otávio. Como é que foi ontem? Qual a avaliação que o senhor faz desse importante painel? Olha, Otávio, a nossa avaliação foi super positiva. Nós nos surpreendemos com a participação, como a gente focava nesses atores políticos envolvidos, né? Tanto os parlamentares, ou seja, as pessoas que estão à frente efetivamente da política partidária, como também os técnicos do Estado, né? Tem uma participação muito grande do fisco estadual, dos procuradores, enfim, então todas essas carreiras que estão envolvidas, né, que são impactadas diretamente com a reforma, a gente teve uma presença e uma adesão muito significativa, que comprova que a reforma é de fato bastante polêmica, no sentido de que ela trabalha com uma reestruturação do Estado brasileiro, né? Mexer na questão fiscal é mexer na reestruturação do Estado brasileiro. Né? E isso interessa a todos. Então, nosso balanço sobre esse aspecto foi muito positivo. Acho que nós conseguimos chamar a atenção de todos esses setores para essa pauta que nós acreditamos, já tínhamos dito aqui, que muito provavelmente tomará conta da próxima legislatura, vai ser uma das principais reformas que será discutida aí no Congresso Nacional nos próximos anos. Existem pontos comuns, existem pontos muito complexos. Como é que se debate uma pauta de reforma tributária? A reforma tributária, eu costumo dizer que ela é a mais complexa de todas que estão na agenda econômica do país, né? A reforma da Previdência, obviamente, ela atinge talvez o número de pessoas e ela causa um pouco mais de clamor por conta principalmente da questão da assistência social. Mas a reforma tributária, como ela mexe toda a estrutura do Estado, questão da federação, dos estados, municípios, União, quem perde, quem ganha receita, ela acaba sendo bastante complexa. Eu acho que existem pontos comuns de quais são os nossos problemas, ou seja, os diagnósticos dos nossos principais problemas. Esses acho que são os nossos principais pontos em comuns, né? Alta complexidade, falta de transparência, o que a gente chama de distorções alocativas, né? Ou seja, o que são isso? É o Estado, às vezes, querendo fazer uma política fiscal, mas essa política fiscal olhando talvez para algum benefício, mas não olhando para os malefícios fiscais que vêm junto com ela, né? Às vezes a gente não consegue identificar muito isso. Então, muitas vezes, por exemplo, o exemplo que a gente sempre dá, que é um desafio para que a gente possa resolver, é o problema dos incentivos. Olha, vale a pena eu ter incentivos em lugares errados? Então, eu tenho um caminhão que vai lá para a Zona Franca de Manaus, pega um produto, leva um insumo, pega aquele produto pronto, volta para São Paulo, quer dizer, esse caminhão fica andando em mais de sei quantos mil quilômetros, desgastando as nossas estradas e, às vezes, prejudicando a parte que deveria estar sendo bem escoada, que talvez é a produção agrícola desses locais, como Mato Grosso, Pará, enfim, que usam essas estradas e não conseguem distribuir bem a sua produção, porque essas estradas não aguentam todo esse impacto dessas chamadas distorções que a gente tem no nosso sistema. Então, é como você resolver esse problema. Esses são alguns dos nossos desafios, né? E acho que quanto a isso, os diagnósticos, têm vários pontos convergentes. As divergências, obviamente, elas começam ali nas soluções, mas eu creio que tanto essa proposta do Centro de Cidadania Fiscal como a proposta da FENAFISCO, ela se aproxima muito, especialmente na questão da tributação sobre o consumo, né? Que é essa simplificação dos tributos, que incide sobre o consumo, praticamente juntar 5 tributos em um só. Eu acho que isso sim já seria um grande ganho, o Brasil já ganharia muito. Alguns economistas, né, não é a nossa área, mas dizem que uma reforma tributária nesse nível, ela teria a capacidade de gerar uma riqueza e crescimento do PIB sustentável, independentemente de governo e de outras políticas, de praticamente 1% do PIB anual por aí 20 anos, né? É chamado como se fosse um novo plano real, né? Tamanho impacto da reforma tributária que teria na nossa estrutura fiscal e na nossa economia. A partir de agora, a Escola de Governo, o Instituto Chiesa, qual é o próximo passo? Nós já começamos a estudar aí, dar continuidade à parceria para que a gente possa continuar nessa pauta. Nós obviamente não conseguimos esgotar todos os itens que são necessários trazer discussão.
queremos dar continuidade, aprofundar, né? Acho que os parlamentares puderam perceber a necessidade de se inserir nesse debate, ou nós tivemos ontem um importante retorno com relação a isso, e alguns pontos não puderam ser esclarecidos a todos, inclusive aqueles dados que podem, de uma certa forma, demonstrar o que as propostas representam em termos de impactos, principalmente orçamentários, né? Porque uma coisa é você dizer, olha, não vai ter impacto, vai ter uma transição, nós não vamos ter o estado do Mato Grosso do Sul não vai ser perdendo, o estado de São Paulo não vai ser perdendo. Outra coisa é você mostrar os dados que comprovam isso daí, né? Obviamente também os agentes políticos estão interessados nisso. Então esse é um processo que agora nós vamos depurando aos poucos tudo o que foi passado, e essa depuração a gente acredita que vai tomar ainda um tempo, então nós estamos estudando os próximos passos para que a gente possa dar continuidade disso e agradecemos, obviamente, muito aqui, poder contar com o apoio da CBN para poder repercutir isso na sociedade, que acho que é muito importante que a sociedade também participe desse processo de discussão. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo evento e nos próximos conte sempre com a CBN. Muito obrigado, Otávio. Conversei com o doutor João Ricardo, um dos coordenadores do painel que teve ontem como pauta a reforma tributária. 10h50 em Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.